é sobre tipos de predicado. Vamos lá? Peguem o caderno de vocês para possíveis anotações. Tipos de predicado. Então, nós temos 3 grupos. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Mas o que é mesmo predicado? Vamos relembrar. Pobreza não é vileza. Então, nós temos aqui uma oração. Eu tenho que encontrar o meu sujeito, que é quem faz a ação, e o que restar é o meu predicado. Então, vou achar o meu verbo. Qual é o meu verbo nessa frase? É. Muito bem, do verbo ser. Vou perguntar para ele quem. Quem é vileza? Pobreza. Então, pobreza é o nosso sujeito. O que sobra na frase é o nosso predicado. Outro exemplo. Os sertanistas capturavam os índios. Verbo capturar. Quem capturavam os índios? Os sertanistas. Portanto, o nosso sujeito. O que sobra na frase é o nosso predicado, inclusive o verbo. Um vento áspero sacudia as árvores. Verbo, sacudir. Vou perguntar quem é ele. Quem sacudia as árvores? Um vento áspero. Portanto, nosso sujeito, o que sobra, inclusive o verbo, predicado. Fácil, todo mundo lembrou? Muito simples, certo? E esses predicados que nós estamos vendo aí grifados em amarelo são classificados naqueles 3 grupos. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Muito simples. Vejam só, no livro de vocês, página 200. Você já sabe que os verbos flexionam-se em pessoa, número, tempo e modo. Eles expressam processos situados no tempo, antes do momento da fala, no mesmo momento em que ela ocorre ou depois dela. Do ponto de vista do sentido, tais processos referem-se a situações diferentes. Compare. Eu amo o mundo. Eu quero viver. Recolhi as flores. Está chovendo muito. Não ventou ontem. Deve nevar em Londres. Você é louco? Ela estava triste. Pedro continuava doente. Nas orações da primeira coluna, o verbo expressa uma ação. Na segunda, um fenômeno da natureza. Na terceira, um estado. Então vejam aí que as cores representam os nossos verbos, os nossos 3 tipos aí de significados. Ação, fenômeno da natureza e estado. Essas diferenças são responsáveis pela classificação dos predicados. Os verbos que expressam ação ou fenômeno natural formam o predicado verbal, enquanto os verbos que expressam estado formam o predicado nominal. Vejamos separadamente. Predicado nominal. Seu núcleo significativo, ou seja, sua parte mais importante, é um substantivo, adjetivo ou pronome, ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Exemplo. As moças eram encantadoras. Qual é o nosso verbo? Eram. Então, quem eram encantadoras? As moças. Nosso sujeito. O resto é o nosso predicado. E o nosso verbo é eram, que está fazendo a função de o quê? De ligação. Mas o que ele está ligando? A característica encantadoras ao sujeito as moças, certo?
Então, no nosso predicado, a parte mais importante é o verbo eram ou o adjetivo encantadoras. Então, o núcleo significativo seria encantadoras, que está se referindo às moças, por isso é um predicado nominal, porque ele está falando do sujeito, usando um substantivo, um adjetivo ou pronome, temos um verbo de ligação, que faz a ligação entre essa característica e o sujeito. Muito simples. Predicado nominal. Predicado verbal. Seu núcleo é um verbo seguido ou não de complementos ou termos acessórios. Então, os complementos ou os termos acessórios são os objetos diretos, objeto indireto. Nós vamos estudar isso mais para frente. Por enquanto, vamos focar no núcleo, que é um verbo. Então, a parte mais importante agora não vai ser uma característica do sujeito, mas sim o verbo, aquela ação ou aquele fenômeno da natureza. A família chamou o médico. Então vamos lá. Quem chamou o médico? A família. Nosso sujeito. O que sobra é predicado. Qual é o nosso verbo? Verbo chamar. Muito bem. Então ele é uma ação. Ele não está ligando nada. É uma ação que essa família fez. Então ele é um verbo significativo. Mas é um verbo de ação. E ele é a parte mais importante, certo? Se eu tiro ele, não faz o menor sentido. Então, a família chamou o médico. Por isso é o meu predicado verbal, porque a parte mais importante agora é um verbo. Predicado verbal. E por fim, predicado verbo nominal, ou seja, muito bem, a junção dos dois. Tem dois núcleos significativos, um verbo e um nome. Exemplo. O soldado voltou ferido. Quem voltou ferido? O soldado, nosso sujeito. Muito bem. O que sobrou é o predicado. Muito bem. Qual é o verbo? Voltar. Mas não é um verbo de ligação. Ele não está ali simplesmente para fazer uma ligação entre uma palavra e outra. Ele é um verbo significativo, porque ele é uma ação. Porém, nós temos ferido. Ferido não está completando o sentido do voltou, ele está completando o estado do soldado. Então, se eu tenho o estado, a característica do sujeito no meu predicado, eu vou ter um predicado verbo nominal. Porque eu tenho um verbo significativo que é importante, ele é um dos núcleos, sem ele também não faz sentido. E, ao mesmo tempo, sem a minha característica, a minha frase também não tem sentido. Então, também é uma parte importante. Então, um predicado verbo nominal. Muito bem? Por enquanto, vocês só precisam se preocupar com o predicado verbal, que é o que nós vamos estudar nessas próximas semanas. Então, em resumo, no predicado verbal, o seu núcleo, parte mais importante, é um verbo. O verbo expressa uma ação ou fenômeno da natureza e pode ser composto apenas pelo verbo ou conter outras palavras junto aí com o verbo. Então, foquem aqui no predicado verbal para essa semana. E é isso. Qualquer dúvida, façam aí a pergunta de vocês nos comentários da postagem. Não esqueçam de deixar nome e número. Lembrar que a bola de cristal da professora aqui está no concerto, portanto eu não posso adivinhar quem assistiu à aula. Então comentem aí nome e número de vocês na postagem. E até a próxima!